Louvado seja o teu nome, Jesus. A graça e a paz, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja reunida para adorar, agradecer o nome do Senhor, bendizer o nome daquele que vive e reina para sempre e que em breve voltará para nos buscar. Amém? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais com o Espírito Santo de Deus. E ele veio nos falando nesta manhã sobre arrependei-vos. Arrependei-vos é o tema do nosso culto hoje. Então, se você quiser tomar nota, você tome nota, fique atento ao culto, à ministração, para que possamos sair daqui transformados, com mais um dia, mais um domingo, na presença do Senhor, glorificando o nome dEle, sendo guiados pelo Espírito Santo. Hoje, o nosso culto tem como tema arrependei-vos. Arrependei-vos. Lucas 3, 8, 9 diz assim: produzi então frutos que demonstrem arrependimento. Arrependimento. E não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é o nosso pai. Pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada. Ele está dizendo que toda árvore, não são algumas, toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada fora. Oremos. Pai amado, bendito Deus, Senhor das luzes, Pai eterno, te louvamos nesta manhã e pedimos, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, nos direcione a toda a verdade, Pai. Crie em nós, Senhor, um coração de arrependimento, um coração que te busque mais do que prata e ouro, Senhor. Glorifique o teu nome entre nós, em nome de Jesus. Amém. Produzir frutos de arrependimentos. Quais são esses frutos? Os frutos que surgem em uma função de um verdadeiro arrependimento diante de Deus são o reconhecimento da responsabilidade pessoal e social. Responsabilidade pessoal diante de Deus, o teu testemunho diante dele, é você e ele, a sua intimidade com ele, a sua transformação de dentro para fora, e o seu testemunho social, tipo, aquela pessoa é transformada, ela mudou o seu jeito de falar, o seu modo de agir, o seu modo de andar, ela mudou. Então são nossas responsabilidades. Nós devemos querer muito isso. A disposição para evitar o mal. Nós temos que ter a disposição de evitar o mal. A palavra de Deus diz: quando depender de vós, tenha paz com Deus. Quando depender de vós, tenha paz com todos. Você tem que ter essa disposição de evitar o mal, a prática espontânea de boas obras, a partilha amorosa e voluntária
dos bens pessoais com aqueles que necessitam. Eu estou dizendo para você pegar a sua casa e entregar para alguém que não tem. Não é isso. Mas se você possui um bem que já não serve tanto, tipo, nossa, olha só, eu tenho 2 camas, mas eu só preciso de uma. Para que 2? Então, voluntariamente eu vou procurar alguém que não tenha e vou doar. Se então eu tenho 2 guarda-roupas, eu não preciso ter 2 guarda-roupas. Às vezes você precisa, mas quando você troca de guarda-roupa, logo o que acontece? Aquele, se você está trocando é porque aquele já não serve mais. Ou de repente serve, mas se não servir, o que você faz? Você alguém que precise e doe. Com aqueles que necessitam. Um caráter honesto, justo em todos os relacionamentos. Todos os relacionamentos tem que haver da parte do cristão caráter honesto e justo em todos os relacionamentos e assuntos. Qualquer relacionamento e assunto tem que haver um caráter justo e honesto. Uma atitude paciente em todas as situações. Essa é a prova que eu vi passando. Tá? Uma atitude paciente em todas as situações. Acontece cada coisa. Ontem eu tive paciência com você, não foi, Renato, normal? Nossa. Não vou falar muito. A prática da verdade, quer dizer, não mentir nunca. Doa o que doer, tem que ser a verdade. Um espírito alegre e otimista, mesmo em meio às grandes dificuldades da vida. Compreendendo que a esperança não vem de pessoas, não vem da prosperidade das pessoas, nem das coisas que elas têm, mas vem mais de Deus, que é o nosso Pai. Às vezes nós estamos passando algum tipo de dificuldade, alguma situação contrária à que nós desejamos, então nós assim, mas se fulano me abençoasse, seria diferente. Esquece fulano, esquece a prosperidade de fulano. Fique com os seus olhos fitos em Deus, porque Ele é o seu Pai, e jamais Ele vai te deixar nenhum. Jamais. Ele provê todas as coisas e de repente Ele age. De repente a porta é aberta. De repente Ele usa pessoas para te abençoar. Mas você tem que estar com os olhos fitos nele. Quer ver? 2 Coríntios 9:8. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Então ele diz que ele vem nos abençoando com toda sorte, de bênçãos, com toda a graça acrescentada em todas as áreas da nossa vida, em todo tempo, com todas as nossas necessidades satisfeitas. Mas para quê? Para ficar embutido e tesourado para nós? Não, ele diz, transbordeis também, assim como eu supri a tua necessidade, transbordeis também em toda boa obra. Quando João diz que Deus pode fazer surgir filhos de pedras, ele está afirmando que Deus pode dar aos que carecem de dignidade humana
a mais alta posição para o seu filho. E aqui nós estamos sempre exortando os irmãos para contribuir com alimentos, com a cesta básica. Não há no nosso meio, graças a Deus, não há no nosso meio, graças a Deus por isso, eu levanto a mão e dou glórias a Deus, porque não há no nosso meio nenhum que falte para colaborar com a cesta básica, graças a Deus. Mas eu já ouvi pessoas da onde eu era, de outro ministério, que quando eu pedia contribuição para ajudar um irmão, essa pessoa dizia: eu trabalho muito, minha filha, não estou aqui para ajudar ninguém não, que trabalhem, porque eu não colaboro. Perdeu a chance de praticar boas obras. E louvado seja Deus por esta igreja, por esse ministério, porque ninguém falta com esse compromisso e ninguém diz que é obrigação. Todos colaboram de vontade própria com o coração. E isso é bom, é agradável diante de Deus. Sobe para o memorial de Deus, porque se você perder a chance de ajudar um irmão, eu te digo que esse irmão, ele ficará na mais alta posição com o seu filho Jesus, enquanto você não vai receber o teu galardão. Deus faz isso. De maneira que o nosso arrependimento seja diário. Ah, mas o que eu tenho para me arrepender? Tem sim. Tem sim. Todo dia, pela manhã, quando você se levanta, você pensa no seu passado, todo mundo pensa. E você vai ver quanta besteira você cometeu. Então você pede perdão, a palavra de Deus diz assim: e vós, quando vos converterdes, terás nojo de vós mesmos pelas suas práticas carnais. E nós nos arrependemos. E isso é diário, é todo dia. Vamos ver o que eu pratiquei. Arrependa-se. Arrependa-se. Porque essa é a bandeira do cristão. Esse é o começo da transformação do cristão. Se arrepender daquilo que você fez no passado. A palavra de Deus diz isso. E tereis nojo de vós mesmos pelas suas más obras. Deus mandou que João quebrasse a arrogância daqueles que imaginavam a salvação apenas como uma promessa hereditária e mais nada. Nós estávamos vivendo isso no passado bem próximo. Nós imaginávamos: estou salvo. Estou salvo, vou herdar a salvação. Então para que eu vou mudar de dentro para fora? Para que eu vou ter que ser transformado? Eu tenho que falar o que eu quero, tenho que fazer o que eu quero fazer, dou a quem doer e pronto. Mas não é assim. Não é assim. A salvação não é uma promessa de Deus que você possa fazer tudo o que você quer e aí herdar o reino de Deus. Que maravilha! Não é assim. João lhes fala da única maneira capaz de os fazer acordar para a realidade, advertindo-os severamente para o fato de que estavam sendo enganados pela mãe das víboras, o diabo. Tipo assim: eu sou salvo, ninguém pode me arrebatar das mãos do Pai, por isso não vejo nada demais satisfazer meus desejos pecaminosos, já que sou salvo. Mas será que é? Ou não temos que mudar a nossa conduta diante de Deus?
sermos transformados diante de Deus. Quando eu fazia esse sermão, isso mexeu muito com as minhas entranhas, mexeu muito com o meu coração. Será que estamos habilitados a entrar nas bodas do Cordeiro? João estava falando para uma geração de serpentes venenosas. Vamos ver isso em João 8,44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Então, quando ele diz: e quereis realizar os desejos do vosso pai, vamos ter que decidir na hora do vamos ver quais são os desejos que nós vamos realizar. Se é os desejos da nossa carne ou os desejos do nosso pai. E é aí, é nessa hora, que você vai refletir um ou outro. E é aí, nessa hora, que você vai dizer de quem você é filho. Então, se você está passando por algum processo muito difícil de pecado, de satisfazer os desejos da tua carne, moralmente falando, pense, freie e volte a palavra. Porque tentação todos nós passamos. Todos nós, sabe por quê? Nós estamos num deserto. A terra é um deserto. E vamos passar tentação diariamente. Mas o inimigo das nossas almas conhece muito bem qual é o nosso pontinho fraco. E ele vai operar ali. E aí está na hora de você agir. É difícil, muito difícil, mas Jesus venceu. E se ele venceu, nós também venceremos. Amém? Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que amam a Deus. Aí está o segredo. Se você ama a Deus, você vai parar e vai pensar, e vai refletir, e vai voltar, e vai dizer não para a serpente. Então, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que amam a Deus e os seus semelhantes. Romanos 8,14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiados pelo Espírito e não guiados pelo outro lado. É pelo Espírito. Aí a Bíblia diz que somos filhos de Deus. Mas quando nós damos ênfase para a nossa carne, realizamos o desejo pecaminoso dele, nós não estamos sendo guiados pelo Espírito. Ainda não podemos ser chamados filhos de Deus, porque os filhos de Deus, eles andam segundo o Espírito. Olha, os arrogantes, os orgulhosos, os ímpios e todos aqueles que vivem longe de um arrependimento genuíno e de uma vida cristã sincera, estão diariamente sujeitos ao juízo de Deus. Diariamente. Nós temos que ter um arrependimento genuíno. Ainda que você ache que você não tem nada para se arrepender, ainda que você pense, mas eu não tenho nada para me arrepender. Tem sim. Procura saber dessa casa
somos um vaso cheio de rachadura. E nós precisamos descer a casa do olheiro. Nós temos muitas coisas para nos arrepender. E esse arrependimento, ele é diário, ele é constante. E está sujeito ao juízo de Deus. Lucas 3,9. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada aonde? No fogo. Aí há algumas pessoas que falam para mim: mas no meu passado de trás, Deus não se lembra mais. Foi lançado tudo no mar do esquecimento. Verdade. Mas você se arrependeu deles? Você confessou eles? A Bíblia diz que confessa, arrependei-vos. O processo não é tão simples assim, né? Deus já fez tudo, eu não preciso fazer mais nada. Quem disse? Quem disse, mentiu. Porque nós temos que nos arrepender, temos que nos arrepender todos, Senhor. Que vergonha! Que vergonha! E eu falo isso de experiência própria. Eu digo para Deus: que vergonha, Senhor, que eu tenho do Senhor desses atos que eu cometi. Me perdoa, tenho vergonha. E quando eu lembro, quando eu trago na minha memória, eu tenho vergonha até de olhar para mim no espelho. Porque eu sei que Ele diz que eu vou refletir a imagem dele. E eu tenho muita vergonha. Então, por isso, eu tenho que me arrepender todos os dias. Arrependimento é diário. É ser transformado de dentro para fora. É não olhar mais para o pecado cometido, porém arrepender-se todos os dias do que se cometeu. Porque nesses pecados você foi vergonha no mundo espiritual para Deus. Mas eu não vejo Deus, e daí? Se você não se arrepender diante de um Deus vivo, invisível, mas real, dificilmente você vai se arrepender dos seus atos cometidos. Um juízo, um machado, já está posto em toda a árvore. Em toda a árvore. Não são algumas. O arrependimento significa mudar a direção da vida, a fim de ser obediente. Muda a direção da vida. Olha, é difícil, mas nós, quando nos submetemos a Ele e queremos ser guiados pelo Espírito Santo dele, ser chamados de filhos amados, nós vamos nos submeter e ser obedientes e mudar a direção da nossa vida. E é bacana no final da história. Lucas 3, 8 e 9. Produzi então frutos que demonstrem arrependimento. E não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é o nosso pai, pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O arrependimento significa mudar a direção da vida, deixando de observar rituais na esperança de escapar da condenação, tipo Judas, sentindo remorso, mas na primeira oportunidade que tem, comete o mesmo erro. Remorso significa lamentar-se pela forma como as coisas aconteceram, como o caso de Judas, Mateus 27, 3. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu um horrível, terrível remorso
e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciões as 30 moedas de prata. Ele achou que devolvendo ia aliviar alguma coisa, mas o mestre já tinha sido preso por causa dele. E algumas pessoas, alguns líderes que eu conheço, que praticam a má obra, que dão crédito à carne deles, que cometem o pecado, depois eles sobem o monte, jejuam, fazem vigília, procuram o reconhecimento, Deus, cair de novo. Deus, não me deixe ficar sem a tua presença. E lá pelas tantas, quando ele começa a se erguer novamente, lá está o cidadão cometendo as mesmas práticas. Ele sentiu um remorso, ele não teve arrependimento. Enquanto a palavra grega metanoia significa mudar a mente ou arrepender-se. Lucas 13:3. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. 2 Coríntios 7:10. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Você pode ficar triste hoje, porque você pecou, mas eu me arrependo. Eu me arrependo. Esse arrependimento produz salvação. Mas se você permanecer no erro e continuar praticando as obras da carne, essas obras vai produzir tristeza na tua vida e a morte. A igreja está compreendendo? Esse tipo de arrependimento foi exibido pela mulher samaritana, que testemunhou do que o Messias fez em sua vida. A mulher samaritana teve 5 maridos e nenhum deles era marido dela. Era fruto de prostituição, de adultério. Mas ela se arrependeu e foi uma das maiores missionárias, pregando o arrependimento. O arrependimento do Antigo Testamento, ele é expresso mais de forma coletiva do que individual. Era mais comum o povo sentir sua culpa como nação do que individualmente. E o juízo de Deus normalmente afetava a nação toda. Enquanto o arrependimento costumava ser expresso como um ritual coletivo e não como uma confissão individual. Quer ver? Ezequiel 14, de 1 a 3. Então, alguns dos anciãos e líderes de Israel, é o profeta Ezequiel falou, vieram e se sentaram diante de mim. Eles estavam buscando alguma resposta do Deus vivo. E aconteceu que a palavra do Senhor veio novamente a mim dizendo, filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e colocaram tropeços e obstáculos malignos para a queda deles próprios. Ora, será que devo permitir que me consultem? Olha a gravidade de não ter um espírito de arrependimento, um coração arrependido. Ele diz, será que eu devo permitir que me consultem? Ele é um Deus santo e amoroso. O ritual envolvido nesse arrependimento era facilmente distorcido.
já que uma mudança genuína no coração necessariamente não ocorria. Os profetas alertaram sobre os perigos do falso arrependimento. Oséias 5:6. Eles partirão desesperadamente com seus rebanhos e suas manadas em busca do Senhor, mas não o encontrarão, pois ele se afastou deles. O Senhor retirou-se do seu povo. O juízo foi completado. Em vão Israel buscaria o Senhor. Ele se retirou deles. Havia uma futilidade de sua devoção idólatra através dos sacrifícios. O povo buscava o favor do Senhor através de sacrifício. Exemplo, sacrificando animais, etc., aspergindo sangue, muitos desses rituais. Entretanto, a fé verdadeira prescindia da devoção com coração e não da realização de rituais aparentes. Tem que haver um arrependimento genuíno. Oséias 6:6. Afinal, isso é Deus falando, o que desejo é o vosso amor e não sacrifícios, entendimento quanto à pessoa do Senhor Deus, mais que oferta e holocausto. Deus sempre quis que a atividade religiosa refletisse o que está no coração. E o que reflete o nosso coração? O nosso coração tem refletido o quê? Tem refletido egoísmo, arrogância, orgulho, soberba, falta de amor. Como nós nos reportamos ao nosso próximo? De que maneira o arrependimento genuíno traz virtude? Virtude. Somente o ritual não era suficiente. Ou seja, somente ir à igreja não é suficiente para substituir a determinação interior de mudar de vida. Nós estamos estudando a palavra. A palavra corta para mim primeiro. E eu tenho que trazer para vocês o que Deus falou comigo. Então, quando eu prego isso para vocês, é em mim primeiro. Eu tenho que estar vivendo isso aqui. E não posso deixar de passar para eles. 2 Coríntios 7:10. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Você pode ficar triste, envergonhado com suas atitudes, se essa tristeza produz arrependimento, é para a salvação. O abandono do pecado precisa vir acompanhado da atitude de voltar-se para o Senhor, que acaba se manifestando em um estilo de vida santo ou separado. Lembra que eu preguei aqui, separados para Deus? Isso tem que fazer parte da nossa vida. O seu estilo de vida vai determinar de quem você é separado. O seu estilo de vida determina de quem você é separado. Se você é separado para Deus ou para o mundo. Miqueias 6:8. Isso é Deus falando: ó ser humano, Ele já revelou o que é bom, Ele já te revelou o que é bom. E o que exige de ti, se não
que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia de teu Deus. O arrependimento individual e a contrição de coração precedem o recebimento dos dons de Deus. Às vezes você vê uma irmãzinha muito usada, muito cheia de talentos, mas vai lá ver o quanto ela se renuncia. Vai lá ver se ela não se esvazia. Vai lá ver como ela se dedica na busca da intimidade com o Senhor. Pois somente quando estamos dispostos a admitir que não somos e nem podemos ser, não podemos ser autossuficientes, é que nos tornamos capazes de receber aquele que é tudo em todos. Se ainda alimentamos orgulho, soberba, autossuficiência, ainda não recebemos aquele que é tudo em todos, porque ele não vai habitar num coração assim. Então ele diz: arrependei-vos. O arrependimento é uma ação contínua na vida do crente, todo dia, amados, todo dia. Você quer ser transformado, como Paulo diz, de glória em glória? Arrependa-se todo dia. Não é achar que você já está habilitado a ir para o céu, achando que não tenha que se arrepender de alguma coisa. Temos muito. Diariamente temos que lamentar pelos pecados cometidos contra um Deus santo e diariamente tomar a decisão de mortificar a nossa natureza pecaminosa, que é a autossuficiência, e de depender inteiramente de Cristo e do que Ele fez na cruz. Lembre-se do que Ele fez na cruz. Lembre-se, traga a sua memória, traga o seu coração. Lembre-se disso. Não vamos cometer mais absurdos contra um Deus santo. O arrependimento genuíno traz a vida abundante em Cristo. João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Então, qual é o esquema do adversário? É te puxar para fora dessa plenitude. Mas nós, cristãos, filhos da luz, vamos lutar contra isso todos os dias. Vamos nos arrepender. Arrependimento para o Deus Criador é a disposição para a mudança. E é aí que o Criador entra com sua compaixão. Salmo 106:45. Quando nós temos essa disposição, ele fala: lembrou sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor real. Deus não é inconstante como nós para mudar de ideia, influenciado pelos nossos caprichos, pelas nossas vaidades e argumentos. Deus, eu fui mesmo, eu estava na minha razão, eu fiz, e daí? Porque isso, eu estava com razão, isso, eu estava com razão, arrumando argumentos para Deus. Mas o que Deus está vendo são os nossos caprichos, e não funciona, não é segundo a palavra dele. Todavia, por causa da nossa obediência, ele pode se compadecer de nós por causa do imenso amor, da sua lealdade conosco. Por outro lado,
como criaturas, demonstramos arrependimento pela mudança da nossa vontade. Aí nós colocamos a nossa vontade aonde? Na dele. Porque esse tem que ser o seu prazer, o prazer do seu coração. Fazer a vontade dele e não a tua. A tua. Às vezes nós perdemos até para ter paz. Eu tive um líder que ele falou uma vez, no meio do culto ele falou: se você fez uma sociedade com alguém e esse alguém está puxando o teu tapete e você quer agir segundo o seu entendimento, eu tenho algo para te dizer da parte de Deus: perca, mas prefira a paz, porque a tua causa é de Deus, é Ele quem julga a sua causa. Funcionou. É difícil, mas funciona. Quando você submete a tua vontade na vontade do Pai. Esse arrependimento, então, significa entristecer-se pela vida pecaminosa. A vida pecaminosa que nós tivemos no passado, afastar-se dela e abraçar alegremente um futuro em Cristo Jesus. Filipenses 3, de 13 a 14. Fala: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele nos fez uma convocação. Vamos avançar numa vida piedosa, em nome de Jesus. Nós estamos estudando diariamente aqui a palavra, a sermos espirituais, a ser levados pelas asas do Espírito. Nós não sabemos para onde nós vamos quando somos guiados por Ele, mas certamente é um caminho de vida. Aquilo que você acha que é inofensivo, porém confrontado com a palavra de Deus, traz juízo. Ele nos chama ao arrependimento diário. O que quer dizer arrependimento diário? Todos os dias. Um arrependimento genuíno por causa de um Deus santo. E você não tem prazer nisso? Eu acho que é. Amém? Amém. Você e eu somos, vocês sabem, nós vivemos num deserto. E essa pátria não é nossa, esse mundo não nos pertence. Então você e eu somos a voz que clama no deserto: arrependei-vos, arrependei-vos. É a nossa voz que clama no deserto: arrependei-vos. Você e eu somos convocados ao deserto como a voz que clama: arrependei-vos. Saia da sua zona de conforto, confronte o mal, pregue o Cristo ressuscitado, aproveite o tempo da oportunidade antes que as portas da graça se fechem. Não pense que você já tem tudo o que você precisa, que já foi abençoado, que não tem mais nada para fazer. Aproveite o tempo da oportunidade. Ele já te deu tudo o que você precisa. Aproveite o tempo da oportunidade. Você pode entregar para um vizinho, para um irmão, para um amigo, para uma colega de trabalho, para
para um colega de trabalho, você pode pregar: arrependei-vos, porque Cristo é um Pai amoroso. Você e eu somos essa voz. Quando ministramos na vida de outras pessoas, essa ministração traz consigo virtude do Espírito Santo que convence. Então você é um vaso escolhido na mão do Senhor. Mas o trabalho tem que começar em nós, de dentro para fora. Você tem que fazer jus à convocação que Ele te fez. Nenhum de nós podemos ficar só observando. Nós temos que proclamar as virtudes do Espírito Santo. Arrependei-vos. É a mensagem. Você pode e você deve. E quando você ministra, sai virtude do Espírito Santo para convencer. Você está disposto a sair da sua zona de conforto, aceitar a convocação celestial e, como voz que clama no deserto, ministrar arrependimento? Arrependei-vos. Você está disposto a isso? E eu espero que sim, porque você não foi feito para ficar de boca fechada e sentado e sair desse culto e ir para casa e ver televisão, e almoçar, e dormir. Você pode fazer tudo isso, mas quando a oportunidade bater na tua porta, não perca a oportunidade que Deus te dá para ministrar a palavra. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Amém? Amém? Levante a sua mão. Pai eterno e poderoso Deus, te louvamos, Senhor, nesta manhã. Te louvamos pela ministração da tua palavra em nossos corações. Esta palavra, Senhor, continue dando frutos de arrependimento, frutos de uns convocados para o reino celestial, convocados para ministrar arrependimento no deserto, a voz que clama no deserto, arrependimento. É isso que nós fomos convocados, Senhor. E por isso nós nos dobramos diante de Ti. Pai, estamos dispostos. Envia-nos a nós. Eis-nos aqui, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que vive um arrependimento genuíno, diário, por causa de um Deus santo, diga amém. 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 Graças a Deus. Louvado seja